Imagine uma noite tranquila, onde as estrelas brilham no céu e ecoam nas ruas risadas e conversas. Agora, imagine essa serenidade sendo abruptamente interrompida por um rugido ensurdecedor vindo das profundezas da terra, transformando a calmaria em caos em questão de segundos. Esta não é a trama de um filme de suspense, mas a realidade vivida pelo povo do Marrocos na noite de 8 de setembro. Em um instante, o chão sob seus pés tremeu com um terremoto de magnitude 6,8, deixando atrás de si uma trilha de destruição e desespero. Mas o que acontece quando a poeira assenta? Quando as primeiras ondas de pânico e choque desaparecem, o que emerge é uma história. Neste vídeo, vamos levá-lo em uma jornada através do coração do Marrocos pós-terremoto. Vamos explorar não apenas os eventos daquela noite fatídica, mas também a história por trás deles. Vamos descobrir como a nação está lidando com este desastre que abalou a região. Então, prepare-se para uma viagem emocionante, uma que vai além das manchetes e mergulha profundamente nos fatos sobre o ocorrido e sua repercussão mundial. Porque esta é a história do Marrocos, uma terra de contrastes, de desafios, mas acima de tudo, de esperança inabalável. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O despertar da Terra. O que aconteceu naquela noite? Era 8 de setembro, uma noite que começou como qualquer outra para os habitantes do Marrocos. As ruas de Marrakech, uma cidade repleta de história e cultura, estavam vivas com o zumbido habitual de atividades noturnas. Vendedores ambulantes, turistas explorando os mercados e moradores locais, desfrutando da brisa fresca da noite. Mas, em um instante, essa atmosfera vibrante foi interrompida por um estrondo ensurdecedor e o chão começou a tremer violentamente. O terremoto, com uma magnitude impressionante de 6,8, teve seu epicentro próximo a Marrakech, uma das joias do Marrocos. A força do tremor foi tão intensa que edifícios históricos, que resistiram ao teste do tempo por séculos, começaram a rachar e desabar. As ruas, antes cheias de risos e conversas, transformaram-se em cenários de caos e desespero. Pessoas gritavam, procurando por entes queridos, enquanto outras, em estado de choque, tentavam processar o que estava acontecendo. Em questão de minutos, a cidade foi silenciada pela devastação. Edifícios emblemáticos que antes se erguiam orgulhosamente contra o horizonte, agora jaziam em escombros. As consequências imediatas foram aterradoras. Milhares de vidas foram perdidas e muitos mais ficaram feridos ou desabrigados. A magnitude do desastre foi tal que até mesmo áreas distantes do epicentro sentiram os efeitos do tremor. O choque inicial foi seguido por uma onda de pânico, à medida que os residentes tentavam compreender a escala da tragédia. Aquela noite, que prometia ser como qualquer outra, transformou-se em uma que o Marrocos e o mundo jamais esquecerão. O impacto imediato. Números que contam uma história trágica. A magnitude do terremoto que sacudiu o Marrocos naquela noite foi sentida não apenas nos tremores violentos, mas também nas estatísticas que emergiram nas horas e dias seguintes. O número de mortos ultrapassou rapidamente a marca dos milhares, chegando a um total assustador de mais de 2,8 mil vidas perdidas. Marrakech, a cidade pulsante no coração do Marrocos, foi particularmente atingida. Dos seus quase 1 milhão de habitantes, cerca de 300 mil foram diretamente afetados pelo terremoto. Isso significa que 1 em cada 3 residentes da cidade teve sua vida drasticamente alterada pelo evento. Seja pela perda de entes queridos, danos materiais ou traumas psicológicos, a cidade inteira estava em luto. No entanto, enquanto a devastação em Marrakech era palpável, as áreas montanhosas do país contavam uma história ainda mais trágica. Estas regiões, já isoladas por sua geografia desafiadora,
tornaram-se zonas de desastre inacessíveis. As estradas estreitas e sinuosas, que antes ofereciam vistas panorâmicas das montanhas, agora estavam bloqueadas por deslizamentos de terra e escombros. As pequenas aldeias aninhadas nas encostas das montanhas, muitas das quais construídas com materiais tradicionais e técnicas ancestrais, foram as mais vulneráveis ao tremor. Os esforços de resgate nessas áreas tornaram-se uma corrida contra o tempo. Cada hora que passava diminuía a esperança de encontrar sobreviventes sob os escombros. E com as vias de acesso bloqueadas, até mesmo levar ajuda básica, como alimentos e medicamentos, tornou-se uma missão hercúlea. Tremores secundários. A Terra não descansou. Quando o terremoto principal de magnitude 6,8 sacudiu o Marrocos, muitos acreditaram que após o tremor inicial, a pior parte havia passado. No entanto, a Terra tinha outros planos. Apenas quando os residentes começavam a se recompor do choque inicial, um tremor secundário de magnitude 4,9 reverberou pelo solo, servindo como um lembrete cruel de que a natureza ainda não havia terminado. Mas não parou por aí. Nos dias que se seguiram, o Marrocos foi assolado por uma série de tremores secundários, totalizando mais de 20 eventos sísmicos. Cada novo tremor reacendia o pânico nas pessoas. Estes tremores secundários, embora menos intensos que o terremoto principal, causaram danos adicionais a estruturas já comprometidas e agravaram o trauma psicológico da população. A incerteza e o medo se tornaram companheiros constantes dos marroquinos. Muitos, temendo o colapso de suas casas ou a possibilidade de ficarem presos sob escombros, optaram por uma medida de precaução: passar as noites ao ar livre. Parques, campos e praças transformaram-se em refúgios improvisados, onde famílias se reuniam em tendas ou simplesmente sob o céu aberto, buscando segurança longe das paredes que consideravam protetoras. A história sísmica do Marrocos. Uma terra de tremores. O Marrocos, com sua rica tapeçaria de culturas, tradições e paisagens, também carrega em sua história geológica marcas profundas de eventos sísmicos devastadores. A terra, sob os pés dos marroquinos, embora bela e fértil, tem uma história de movimentos e tremores que moldaram não apenas a geografia, mas também o destino de sua gente. Em 2004, a cidade de Al-Hoceima foi palco de uma tragédia que ainda permanece viva na memória de muitos. Um terremoto violento atingiu a região, tirando a vida de 628 pessoas. As imagens da destruição e os relatos de sobreviventes daquela época pintam um quadro de perda e desespero. Casas, escolas e locais de trabalho foram reduzidos a escombros em questão de segundos, deixando uma comunidade inteira em luto. No entanto, mesmo esse evento devastador não foi o primeiro de sua magnitude a sacudir o solo marroquino. Voltando ainda mais no tempo, em 1960, a cidade de Agadir sofreu um golpe ainda mais brutal. Um terremoto massivo atingiu a cidade, resultando na morte impressionante de 12 mil pessoas. Agadir, que antes era um centro próspero, foi praticamente apagada do mapa, com 85% de seus edifícios destruídos. Estes eventos catastróficos do passado servem como lembretes da posição geológica vulnerável do Marrocos. Situado na confluência de placas tectônicas, o país está suscetível a atividades sísmicas. Reações globais. O mundo se une em solidariedade. Quando a notícia do devastador terremoto que atingiu o Marrocos começou a se espalhar, a resposta global foi imediata. Em um mundo muitas vezes dividido por diferenças políticas, culturais e geográficas, a tragédia em Marrakech serviu como um lembrete pungente da nossa interconexão e humanidade. Líderes mundiais de nações distantes e próximas declararam solidariedade ao povo marroquino. Da França, o presidente expressou sua profunda tristeza e prometeu assistência imediata. A Rússia, por sua vez, enviou mensagens de condolências, reforçando os laços históricos que compartilha com o Marrocos e prometendo apoio nos esforços de resgate e reconstrução. A Espanha, vizinha geográfica e parceira de longa data do Marrocos, foi uma das primeiras a enviar equipes de resgate, equipamentos e suprimentos médicos. Mas não foram apenas os líderes mundiais que se solidarizaram com a situação. Cidadãos comuns de todo o mundo, movidos pelas imagens e relatos vindos de Marrakech, mobilizaram-se em uma onda de solidariedade.
Campanhas de arrecadação de fundos foram lançadas, comunidades se reuniram para enviar suprimentos e voluntários de diferentes nacionalidades embarcaram em missões humanitárias para ajudar no terreno. A magnitude do desastre, embora profundamente trágica, também revelou a capacidade da comunidade global de se unir em momentos de crise. Em um mundo frequentemente dominado por notícias de conflitos e divisões, a resposta unificada ao terremoto no Marrocos serviu como um farol de esperança. Demonstrou que, diante da adversidade, a humanidade pode transcender fronteiras e diferenças para se erguer coletivamente, reafirmando a crença no poder da solidariedade e da compaixão humana. Preparação e resiliência. O que o futuro reserva? A poeira pode ter se assentado após o terremoto devastador, mas as repercussões do evento e as questões que ele levanta ainda reverberam por todo o Marrocos. A principal delas: estamos realmente preparados para enfrentar outro desastre dessa magnitude? A geografia do Marrocos, situada na confluência de placas tectônicas, torna a ameaça de atividades sísmicas uma realidade constante. No entanto, a frequência e a intensidade dos terremotos recentes têm levado muitos a questionar a prontidão do país em termos de infraestrutura e planejamento. Especialistas em sismologia têm se debruçado sobre dados e modelos para prever futuras atividades sísmicas e entender melhor os riscos associados. Suas descobertas são claras: a preparação é fundamental. Isso não se refere apenas a edifícios mais resistentes e infraestrutura robusta, mas também à educação e conscientização da população. Afinal, em uma situação de emergência, o conhecimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Paralelamente, urbanistas e arquitetos estão reavaliando o design das cidades marroquinas. A necessidade de construções que possam suportar tremores sem colapsar tornou-se uma prioridade. Além disso, a importância de rotas de evacuação claras e espaços seguros para abrigar os cidadãos em caso de desastres também está sendo enfatizada. Mas além da infraestrutura física, há um componente intangível, porém igualmente crucial, na preparação para desastres: a comunidade. O povo marroquino e sua capacidade de se unir em tempos de crise é uma força a ser reconhecida. Através da educação, treinamento e comunicação, essa força pode ser canalizada para garantir que, quando o próximo terremoto chegar, e ele virá, o Marrocos estará mais forte e mais preparado do que nunca. A tragédia que se abateu sobre o Marrocos não foi apenas uma prova de força da natureza, mas também um testemunho da indomável força do espírito humano. Em meio aos escombros e ao luto, emergiu uma narrativa de esperança, personificada na determinação e resiliência do povo marroquino. As ruas, que uma vez foram cenários de desolação, rapidamente se transformaram em palcos de solidariedade e cooperação. Vizinhos ajudando vizinhos, estranhos estendendo a mão para aqueles em necessidade e comunidades inteiras se mobilizando para reconstruir o que foi perdido. Cada tijolo colocado, cada rua limpa, cada criança consolada tornou-se um símbolo da recuperação da nação. As histórias que surgiram das cinzas são tanto de coragem quanto de compaixão. Desde os socorristas que arriscaram suas vidas para salvar estranhos, até os jovens que organizaram campanhas de arrecadação de fundos, o Marrocos mostrou ao mundo que, mesmo diante da adversidade mais severa, seu espírito permanece inquebrável. Mas esta resiliência não é uma novidade. A rica tapeçaria histórica e cultural do Marrocos é repleta de episódios de superação, e como em tempos passados, o país não apenas se levantará desta tragédia, mas emergirá mais forte e unido. Enquanto o Marrocos navega por este capítulo doloroso de sua história, uma coisa é certa: a determinação e união de seu povo serão a bússola que guiará a nação em direção a um futuro de renovação e esperança. A jornada de recuperação pode ser longa, mas com o espírito marroquino como guia, o horizonte promete ser brilhante. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? O que você pensa sobre essa devastadora tragédia no Marrocos? Você acredita que o país está preparado para enfrentar futuros terremotos? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.